Milton, tudo bem com você? Tudo ótimo, você, como é que você tá? Tudo bem também. Vamos para mais um SLP Shorts, que é as nossas pequenas pílulas de conhecimentos gerais sobre a área ambiental. E para começar essa semana, a gente tem um tema extremamente relevante aí que tem vindo nos noticiários, Sim. que é a respeito das queimadas e incêndios que nós temos visto, né, aqui no Brasil, pelo menos. E aí eu queria saber um pouquinho mais, Hamilton, o que você acha que está... Qual que seriam as principais causas desse fenômeno que tem acontecido, que muitas vezes a gente olha nos noticiários e a gente se Uhum. perde de tanta informação, a gente Sim, não tem sim. muita clareza, né? Então, na realidade, são várias informações diferentes, vários acontecimentos que estão vários acontecimentos que acontecem, né? São várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo que levam à piora dessas queimadas. Então, a gente está numa época do ano no Brasil em que acontece as queimadas por conta do setor do agronegócio, por conta do setor agrícola. Então, só que o Brasil inteiro está num período de estiagem, um período de seca nunca antes visto. Então parece que todo ano a gente fala a mesma coisa. Nunca antes visto, é um calor nunca antes visto, a seca nunca antes vista. Então, ano passado, boa parte da seca aconteceu por conta do El Niño. Só que o El Niño é uma situação, e aí a gente pode entrar em mais detalhes mais para frente, mas que causa a seca no Brasil. Então, causa estiagem de chuva no Brasil, e aí aumenta a seca. Então, só que o El Niño está piorando a cada ano por conta das mudanças climáticas. Então, você tem um país mais seco, já é o segundo ano consecutivo que eu considero que a gente não tem um inverno, então a gente não teve inverno, não teve frio. Então, você junta período É seco, importante falar onde você está, né, Hamilton? Porque exatamente. Então, assim, você tem um período seco, você tem calor intenso. Então, o verão em São Paulo tá batendo 30 graus. Isso eu nunca vi. Bom, e não estou vendo porque não estou no Brasil, mas isso não é o caso. Eu nunca vi esse tipo de acontecimento. Então, você junta esses fatores. Então, você junta a seca, você junta o agronegócio se expandindo, as queimadas do agronegócio, o agronegócio também expandindo de maneira irregular. Tem as queimadas criminosas e as queimadas acidentais. Então, tudo isso leva à piora da qualidade do ar e também ao aumento do número de queimadas. Chuva, assim, floresta tropical não é para ter queimada. A floresta tropical é floresta chuvosa, né? Rainforest. Então é uma floresta chuvosa, uma floresta úmida. Não é para chover, não é para ter queimada, mesmo em período de seca. Então isso tudo por causa do aquecimento global e por as nossas ações mesmo do ser humano de estar piorando cada vez mais a situação. Então é um efeito cascata, né? Então vai aumentando, é uma bola de neve que vai aumentando. Então você tem mais seca por conta das mudanças climáticas, você tem mais gases de efeito estufa que a gente está emitindo, então vai piorando as mudanças climáticas, vai piorando a seca, vai aumentando a temperatura do planeta. O agronegócio vai se expandindo, vai aumentando por conta também do nosso estilo de vida. Então, tudo isso vai ficando cada vez maior. Nos últimos 2, 3 anos, eu tenho visto que está numa situação chegando próximo ao irreversível, né? Porque está ficando tudo muito ruim, está ficando uma situação muito extrema. Tanto que São Paulo, o Brasil, foi o lugar que mais poluiu no mundo. Isso nunca tinha acontecido. A qualidade do ar de São Paulo, da grande São Paulo, da cidade de São Paulo, estava uma das piores do mundo, a pior do mundo. Situações em níveis que cidades extremamente poluídas da China há 15 anos atrás tinham, 15, 20 anos atrás tinham, eram as líderes e hoje já não são mais. Essas cidades que antes eram as mais poluídas já não são mais. E o Brasil, por conta das queimadas, São Paulo, por conta das queimadas, acaba se tornando uma das cidades mais poluidoras do mundo. E o que é interessante também, eu era da área de segurança do trabalho, fui por muitos anos, né? E eu participava de treinamentos da brigada de incêndio, etc. E uma das coisas que a gente aprende, né, nesses treinamentos, ou mesmo, são princípios lá do ensino médio, mas que às vezes a gente acaba se esquecendo, é como que uma área pega fogo, né? O fogo ele não vem do nada, ele precisa ali de 3 principais elementos, né? O comburente, o combustível e, claro, ali o calor, né, que provém de algum local. Então, como
como a gente está falando desses incêndios, você citou, né, as partes de florestas que são úmidas, como que essas áreas elas pegam fogo? E aí, trazendo um pouco para essa ciência antiga nossa, que a gente traz na memória, né? A gente tem ali a área que muitas vezes passa pelo processo de estiagem, como você mesmo citou, ou seja, ela está passando por uma seca severa devido a, né, o aumento da temperatura, né, aumento do clima, e também você tem ali alguns comburentes, né, que no caso, oxigenação, e também, Hamilton, aí que vem a questão, o calor, da onde que o calor vem? Né? Porque a gente pensa assim, se essas áreas elas são úmidas, como é que pega fogo, né? E aí é onde eu acho que para mim me chama mais atenção nesse tema, né? Elas vêm de algum princípio faísca, alguma ignição ali que acontece nessas zonas. E normalmente isso são crimes, né, que chegam a acontecer nessas áreas. Então, são pessoas ali que na ponta do negócio visualizam um terreno que elas querem, muitas vezes, limpar, que é um processo que existe, né, você faz a limpeza do terreno com o fogo, com mesmo outros processos também que são chamados de criminosos em áreas tanto sociais quanto demarcação de terras indígenas ou áreas de proteção ambiental, etc. Você tem ali essas queimadas criminosas, né, que provém de algum lugar. E aí, levando também outra questão, né, um pouquinho mais técnica, é que, Karen, todas as queimadas, elas são provocadas por alguém? Elas são provocadas por algo, né, Hamilton? Existem queimadas naturais? Existem raios, existem erupções vulcânicas, existem queimadas naturais. Mas essas em específicos, em áreas que a gente vê florestas, que estão passando por momentos e que são monitoradas, e que nesse monitoramento nós não temos nenhum raio, nós não temos nenhum princípio natural de fogo, são sim queimadas criminosas, né? Bom, então em todas essas questões de queimadas criminosas, o papel do indivíduo em questão, do ser humano, quando a gente olha que a gente quer transformar o planeta, o que a gente pode fazer a respeito? É ir lá com uma mangueira e apagar o fogo numa zona rural? Gente, não tem como. Né? Se você conhece ali a extensão de um incêndio em uma zona rural, ou em uma zona de área aberta, é impossível você pegar ali e tentar fazer a remoção do princípio de incêndio sozinho. Então, primeira coisa, né, chamar ali o órgão competente da região, seja ela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, etc., notificar. E também nunca se esquecer, né, de notificar a vizinhança, porque, querendo ou não, você está numa área prejudicial ali que pode vir a acontecer fatores extremamente mais complexos, né? E também, Hamilton, temos a biodiversidade local, né, que ela vai ser afetada. Então, é primordial que pessoas que conhecem o manejo de animais silvestres estejam acompanhando todo esse processo de proteção da fauna, né? Trazendo um pouco aqui de resultados, eu dei uma lida recentemente nas principais regiões do Brasil que tiveram esses princípios de incêndio, né? Sim. Região do Centro-Oeste, principalmente, que teve um aumento nas práticas agrícolas de Mato Grosso do Sul. Também tivemos regiões no norte do país, Pará, Tocantins. Então, assim, a gente vê que o Brasil todo, por mais que ele seja um país continental, ele está sendo atingido de diversas maneiras, né? Tanto que se você pegar o Brasil recentemente, logo no pico, quando começou esse período de queimada, você tem uma camada, uma bomba de fumaça praticamente saindo do centro-oeste do Brasil e indo para o sudeste por conta do caminho do vento. Então você via certinho aonde era a região com mais atividade agrícola e estava a direção da fumaça. Isso era com imagens de satélite, você conseguia ver direitinho em questão de horas, atingindo todo o país. O estado inteiro de São Paulo tomado por fumaça. Que é a questão ambiental, de que a gente nunca sofre sozinho, né? Exatamente. O impacto, ele nunca é danoso para alguma população, ele é danoso para várias, né? Então, a gente pensa que
somente as queimadas locais elas vão fazer diferença na economia local? Não, na verdade a saúde de outra comunidade está sendo atacada, né? Eu mesma estou falando com a voz toda nasalada aqui por estar em um ambiente extremamente seco, em que tiveram muitas queimadas em proximidade daqui. Eu estou em Goiânia, então assim a gente teve muita queimada aqui mesmo. Tivemos noticiário, saiu também, né, em notícias locais, a extensão dessa fumaça que veio do centro-oeste, né, aqui localização um pouco mais no interior de Goiás, né, de Goiânia também, mas também de outros estados do país. E todo esse monitoramento que ele vem sendo, eu gosto muito, quando a gente fala de monitoramento, para mim é relevante a gente sempre falar do INPE, porque é o nosso monitoramento espacial, né? Então, são dados assertivos sobre o que a gente tem sentido e visto, né? E um desses dados, ele apontou que realmente a qualidade do ar que a gente tem tido foi uma das mais prejudiciais, que nem você disse no início. E outro fato também curioso, Hamilton, é que as queimadas, elas não são somente malefícios e consequências das mudanças climáticas. Elas também trazem impacto significativo para o aumento dessas mudanças climáticas, com a emissão do dióxido de carbono, né? Então, é algo que é como se fosse realmente não gosto de falar ciclo, porque dá a impressão de uma cadeia fechada, mas é algo que puxa outros fatores. Então, uma mudança climática que a gente vê no dia atual, ela vai trazer consequências que vão somente potencializar que o clima ele se torne um pouco mais prejudicial, realmente, como a gente já tem visto. Outros dados também, né, Hamilton, sobre as questões. Muitas vezes a gente se pega falando de desmatamento, né? Dessas mudanças climáticas, que são causadores das mudanças climáticas, mas algo também que me chamou bastante atenção é pensar que as mudanças climáticas elas não provêm somente de uma causa. Sim. Né? Elas provêm de diversas causas. Uma delas também é a mudança no uso da terra. Né? Então, com certeza. Que está diretamente ligado com a agronomia, né? Com a expansão do setor agroindustrial. A agronomia, a agricultura, ela é importante. Então a gente discute muito o impacto da agricultura, só que a gente está falando de alimentos também, produção de alimentos para a gente, para nós, para o nosso consumo. De fato, o gado é um dos que mais impactam ali em termos de emissões de CO2, toda a cadeia produtiva, mas principalmente a criação do gado. Claro que a gente pode mitigar esse impacto consumindo menos carne. Claro que a nossa cultura brasileira e vários países ocidentais é muito difícil você quebrar essa cultura de comer carne, de fazer um churrasco, não só um churrasco em si, com aquele monte de carne, um churrasco gaúcho maravilhoso, um churrasco argentino muito bom também, mas além disso, de você ter sempre carne no seu prato. Talvez uma mudança que a gente possa fazer ao invés de a gente consumir mais carne, vamos consumir menos carne. Então, trocar esse cardápio para a gente poder diminuir esse impacto que nós causamos. Então, a agricultura, a agronomia, ela tem um fator importante, ela causa realmente todos esses problemas, como você falou do uso do solo. Então, por isso que a gente está tocando nesse assunto da agricultura, da agronomia. Mas isso é muito por conta do nosso hábito alimentar. E aí eu queria aproveitar essa discussão e a gente pode expandir esse assunto sobre o impacto do uso do solo, que tem muita pesquisa e muita empresa já lançando no mercado carne desenvolvido em laboratório. Eles produzem carne. Então você cria a partir de multiplicação celular e você cria a sua própria carne, você vende no mercado. Então, você quer um bife, você quer uma picanha, então eles utilizam micro-organismos, células, faz o crescimento celular, pode imprimir também em impressora 3D, então você consegue praticamente confeccionar a carne do jeito que você quer, e você tem uma redução no impacto do solo, do uso do solo, de até 98%. Consumo de água de 95% a 98% de redução.
Só que aqui nos Estados Unidos eles estão brigando para ter a permissão para comercializar. E adivinha quem é contra essa permissão, quem é contra essas empresas? Todos que trabalham com agricultura, com agronomia. Porque eles não querem essa concorrência. O que se espera no futuro, e aí tem um livro maravilhoso, chama Homo Deus, né? Da série Sapiens, que ele fala um pouco sobre isso e que o futuro é você desenvolver carne em laboratório, e essas carnes do boi vivo, vamos dizer assim, vão ser artigos de luxo. Então, pessoas vão pagar mais caro para ter aquela carne, mas a gente vai produzir o nosso próprio alimento a partir de empresas que fabricam, né, produzem a carne, utilizando essa tecnologia. É uma coisa, é realidade, já existe, já está em funcionamento, já está em andamento. Sem contar a carne a partir de produtos vegetais. Não é do meu feitio, mas a qualidade, o gosto também é muito bom. E isso está diretamente ligado ao uso da terra, como você bem falou. Pergunta que não quer calar. Você experimentou uma carne que veio ali de uma impressora? Ainda não, mas eu tenho muita vontade. Não é tão fácil de. Tem empresas aqui na costa que eu moro, aqui nos Estados Unidos. Tem umas empresas que já estão produzindo, mas eu não encontrei nenhuma para comprar ainda. Eu compraria muito fácil. Quando eu morava na Califórnia, só para abrir um parênteses aqui, a carne orgânica ela era 2 vezes mais cara do que a carne com não orgânica, vamos dizer assim, para não cometer nenhum equívoco. 2 vezes mais cara. E esse tipo de carne, esse tipo de empresa, ela propõe um preço ainda mais barato do que os alimentos não orgânicos. Então você tem uma disponibilidade até para pessoas de baixa renda também. Mas não, ainda não comprei, não comi, não experimentei, e eu quero muito experimentar, que eu estou muito curioso também. Eu fiquei bem curiosa. A princípio me veio uma carne feita em plástico na mente. É impossível não pensar numa impressora, né? Que faça um alimento. É muito esquisito. Tem impressora 3D que Mas está fazendo impressão de metal agora. Tem são impressora de coisas que cerâmica. não. Que assim, você olha e você fala, não acredito e estou vendo, né? Então é uma coisa bem bizarra Exatamente. de se pensar, me dá uma estranheza quando você falou. Agora, algo também, né, que a gente tem que pensar é que muitas vezes, isso é um dos princípios da sustentabilidade, é que muitas vezes a gente pensa que o futuro está tão distante, né? A gente economizar ali no consumo de carne, quando digo economizar, não é somente da forma de financeiro, mas é realmente você tirar um pouco ali do processo, né? Sim. Descansar um pouco o processo da agricultura com a carne, né? E aí eu remeto muito ao arroz, feijão e legumes, né? Então, você tem a disponibilização, você fazer um prato vegetariano hoje não é caro. É arroz, feijão, é uma verdura, é um alface, é comida que vem lá da nossa avó, aquele prato lindo, maravilhoso, bem colorido. Agora, algo também que eu gosto de falar sobre são os modelos de agricultura regenerativa que a gente tem visto Sim. e ouvido muito falar, né? Que são as práticas de sustentabilidade sendo inseridas em modelos de negócio que não, hoje, atualmente, o mercado não consegue viver sem. Um belo Sim. exemplo disso são cadeias leiteiras, são consumo, né, de soja, de grãos que a gente tem e necessita, né? O prato do brasileiro, ele precisa de um arroz, ele precisa de um feijão, né? E como que a gente sustenta isso? Faz Então, é parte da trazer nossa cultura. é a cultura, não tem como você negar, né? Então, eu diria até mesmo, tá? Arrisco dizer, Hamilton, que a cultura, por exemplo, do goiano é você ter um bife no prato, tá? Porque se você chegar e ter essa conversa, é muito difícil você explicar que a pessoa vai precisar parar de comer o seu churrasco. Então, além de trazer novas concepções, que às vezes no olhar das pessoas se torna um pouco, até mesmo assustador, né, de tão diferente que são as tecnologias, é trazer um pouco disso também. Dá para você ser um cara, um produtor rural, né, que transforme ali a sua produção em uma produção menos impactante, né? E essas Uhum. práticas, elas envolvem muito técnico mesmo de agronomia. Então, são Sim. sistemas de biodigestão, são sistemas de lagoas de tratamento de resíduos, são
plantações, né? Uma vez eu fui em uma fazenda que ela fazia ali, né, o cuidado com as vacas leiteiras e ao mesmo tempo ela fazia a plantação de leguminosas que fixavam, né, carbono, nitrogênio, enfim, na terra. Então são práticas para equilibrar esse manuseio que a gente, ou mesmo, né, essa propulsão de gás de efeito estufa que a gente está jogando no planeta, né, compensar de alguma forma, não no técnico propriamente dito. Mas acho que seria muito interessante, né, se em algum momento a gente trouxesse mais discussões sobre essa pauta alimentar. Eu acho que o sistemas alimentares é uma densidade de assuntos a nível técnico muito espetacular. Eu gosto demais desse tema, né? E eu queria, para a gente encerrar, falar um pouquinho do El Niño, né, que é um fator extremamente significante que a gente escuta muito nos jornais, nos noticiários, mas acaba que muitas pessoas não têm a noção do que é, né, a nível científico. O que é, portanto, nas suas palavras, Hamilton, o El Niño? Essa é uma excelente pergunta, eu não estudei muito a fundo, mas é basicamente a mudança na temperatura do Oceano Pacífico, que ele fica mais quente e isso afeta a temperatura do nosso continente, da nossa região. Isso acontece de uma certa periodicidade, então não tem um período exato, se é a cada 2 anos, a cada 5 anos, mas geralmente acontece a cada 2 anos essa mudança. E aí, por conta dessa mudança na temperatura das águas no Oceano Pacífico, isso afeta o regime de chuvas e de estiagem no continente, na América do Sul. Então, isso é um efeito também, meio de certa forma, um pouco de cascata. Então, muda é o tal do efeito borboleta, né? Aumentou a temperatura ali no Oceano Pacífico e aí muda o regime de chuvas, o regime de estiagem, o clima, né, da América do Sul. Perfeito. E também tem o fenômeno da La Nina, né? Que é o é contrário, o inverso. Que Exatamente. E são fenômenos que a gente sente muito aqui no Brasil, mas é global, né? Ou seja, é uma movimentação de temperatura que a gente tem a nível do mar, né? A nível do oceano, a gente movimenta todo o clima e toda a produção e cadeia que a gente tem dentro dos demais continentes, né? Não é um que sofre, posso dizer vários. Que talvez todo mundo sente, até porque a gente tem as questões de exportação, importação, etc. Então, a gente sente isso, né? E eu acredito, eu já quero o nosso próximo bate-papo da SLP para a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais sobre sistemas globais. Eu acredito que você tenha muito mais conteúdo para trazer aí para a gente, Hamilton, estando principalmente em outro continente, né, em outra região aí. Mas por hoje é só, infelizmente. Te agradeço pela participação. Obrigada. Tchau, tchau.